patch é bom, mas é ruim porque limita o personagem a certos ambientes. Eu coloquei essa imagem aí porque claramente os caras tentam passar com esse cavalo nessa ponte aí, vai dar ruim. Eu já comentei que eu tinha a mesa com o Paladino, cujo antecedente era mercador, que ele começou a aventura lá com o burrinho de carga dele, o Nestor. E ele adorava o burrinho de carga. Ele fazia questão de lembrar que ele tinha o burrinho de carga, ele conversava com o burrinho de carga, ele fazia interpretação lá, acalmando o burrinho de carga e tal. E eu usava o burrinho de carga, cara. Aconteceu alguma coisa de treta, de briga, o burro saía correndo com medo. E tem que ir atrás do Nestor, sabe onde é que o Nestor tá, não sei o quê. E tentam roubar o Nestor porque ele carrega as coisas do. Então, assim, você usa. Só que chegou num ponto, sei lá, durante 15 sessões ele conseguiu fazer isso, mas chegou num ponto que não dava. Porque chega uma hora que você fala, beleza, vocês vão entrar na dungeon. A dungeon é dentro da montanha. É perigoso lá dentro, é perigoso do lado de fora. Você não pode deixar o burro amarrado lá de fora. Você vai voltar, vai estar só a cordinha, igual o bode do Jurassic Park. Vai estar só a cordinha, onde estava amarrado o bicho. Você vai entrar com ele? Você vai entrar com o burro na dungeon? Ele não luta. Ele é um burrinho de carga. Você vai fazer o quê? Você vai entrar com ele? Vai deixar ele do lado de fora? Vai entrar com ele, mas vai deixar ele num cantinho. Esse é um problema. Chega um ponto que vira mais problema do que qualquer coisa. E aí, a verdade é que existem vários ambientes e momentos das aventuras das campanhas em que a companhia animal vira um problema para os dois lados, para o narrador e para o jogador. Porque a companhia animal é muito importante para um ranger mestre das bestas, mas ele não vai conseguir convencer os guardas do castelo a deixarem ele entrar para audiência com o rei com o tigre dele que está fedendo a sangue de goblin que eles mataram. Tá? Não tem por que o rei concordar com isso. Tipo, não, o tigre é de confiança. Meu brother é um tigre. Eu não vou deixar você entrar. É mais ou menos como deixar entrar armado na audiência. Não vou deixar. Você vai ficar com o tigre do lado de fora. É confiável esse tigre do lado de fora? Ele não vai morder ninguém? Se alguém mexer com ele, ele não vai dar uma de sanguinolento, entendeu? Não pode entrar no castelo. Então não entra. Beleza, então pronto. Você já restringiu o jogador, o personagem já não vai poder participar daquela interação. Então, assim, como é que você faz se você tá dentro de uma dungeon, lá com o seu urso companheiro de animal, e, pô, chega num lugar que a gente, pra passar agora, é um dungeon de goblin, a gente só consegue passar por dentro desse buraco que eles andam aqui, que só cabe uma criatura pequena, o urso é grande, o urso não tem como passar. O que você faz? Você deixa o urso sozinho aqui, você corre o risco dos goblins voltarem na emboscada. Então, assim, isso cria elementos de narrativa que podem parecer interessantes, mas que na prática, às vezes, são só um obstáculo que não avança na narrativa. É basicamente parar para fazer administração de carga, de ração de viagem, sabe? É aquela coisa que, tipo, não é um desafio de verdade. É só, tipo assim, você não tá viajando, você só tá parando para abastecer. É meio que administrativo, burocrático. E isso é um problema, isso atrapalha. Então, a função que eu falei do Ranger lá, de você incorporar, invocar o espírito na forma do animal, ajudou um pouco nisso, porque você pode, inclusive, trocar. A gente está indo para a montanha e o meu espírito animal era um bicho que não vai se dar bem na montanha. Ou um bicho que a gente vai ter que viajar para o mar agora e vai ser difícil o urso estar no barco. Pronto, então desfaz o urso e invoca ele como um tubarão. Pronto, agora a gente tem meu bicho, meu espírito animal é um tubarão, agora ele vai junto. Resolve. Facilita, pô. O pior ainda é quando você faz o personagem focado em situações de montaria, por exemplo. Eu já fiz um paladino uma vez que ele era todo focado no uso da montaria dele. Com os bônus de ataque de combate montado, carga, e X, Y, Z. E aí a primeira aventura era entrar na caverna. Aí, o que eu ia fazer? Não sabia fazer nada fora em cima de um cavalo, né? A única coisa que eu conseguia lutar era em cima do cavalo. Então, isso realmente é problemático, porque faz sentido, dependendo da história, você ter um personagem assim, uma história de cavalaria, uma história que normalmente vai ser restrita, e acho que faltou também da minha parte conversar com o mestre para saber o que ia acontecer na história, né? Tipo, vai que é igual o Marcelo falou, eu faço um boneco todo focado em montar cavalo e uma aventura de piratas, assim, né? A gente vai andar no navio, vai ficar igual o 302 lá, né? 300 Esparta 2, que o cara sai cavalgando em cima dos navios, dos barcos lá. Então, esse também é um problema que pode acontecer se faltar aí uma certa comunicação entre o que se espera da aventura, né? Eu vejo o seguinte.
As limitações que o animal dá pro personagem, elas podem ser drásticas ou não. Porque elas são... Se o mestre for bom e souber usar bem esse recurso de animais, a limitação que o animal dá para o personagem seria a mesma que um outro personagem daria. Isso se o narrador souber dosar. Se não, você tem um sério problema de continuidade. Que você não consegue setorizar, não consegue planejar o seu recurso. É mais ou menos assim. Se o narrador consegue desenvolver bem a história, para que tudo sirva de elemento narrativo e tudo seja coerente, ele não vai criar o tempo inteiro locais onde um cavaleiro não possa usar o cavalo. Porque é a mesma coisa que eu vou criar uma história do rei Arthur que se passa no Egito dentro de catacumbas. Quer dizer, não combina, não vai pra frente. Então o mestre, o narrador, vai criar histórias onde aquilo seja utilizado. Lógico, pode ser que de vez em quando uma coisa ou outra aconteça, mas isso seria como se um outro personagem não pudesse. Mais ou menos assim. Nós temos um halfling, nós temos 2 humanos, um elfo e um meio orc de tamanho maior, que ele é grande, ele é maior que todo mundo. Só que pra sair lá da treta dos goblins tem que passar num buraquinho. O halfling passa, o humano passa, o elfo passa, mas o meio orc não passa. Vamos ter Então, que picotar assim, o meio orc. Vão ter que picotar o meu ou deixar ele pra trás. Então isso não acontece. Então se a história tiver um bom conteúdo, uma boa narrativa, os elementos bem desenvolvidos, o cavalo não poder entrar numa caverna, ele vai ser um problema menor, porque os próprios personagens têm condições de fazer isso funcionar. Não o cavalo entrar na caverna, mas o cavalo ficar de fora em um local seguro. Existe uma possibilidade, existe como fazer. Só que você corre risco, é uma coisa complicada de tratar. Eu basicamente já vi as duas situações, muitas vezes, né? Mas eu opto sempre por dar aos personagens condições para que isso daí seja revertido. Então, por exemplo, Lampião tinha a história dele, que é com um guerreiro gigantão especializado em cavalaria e tudo mais. E ele andava junto com um mago e um clérigo. E o cara é todo especializado em cavalaria. Aí ele saiu a primeira grande quest dele. Pô, lutou com não sei o que, lutou com não sei o que lá. Quero lutar com um dragão. Vamos achar um dragão. Foi procurar um dragão, procura daqui, procura de lá. Chega na montanha. Aí tiveram que entrar na montanha. E o cavalo? Putz, cara, e o cavalo, hein? Meu cavalo é caro, meu cavalo é bom, meu cavalo é treta e tal. Aí eles voltaram para um lugar mais próximo que eles tinham, que eles conheciam. Deixaram lá o cavalo, deixaram alguém cuidando, arrumaram um lugar para ele ficar cavalo. Voltou a ser um cavalo, enfrentaram o dragão, ganharam a grana e tudo mais. O que o personagem fez? Sabe o que o personagem fez, meu amigo? O personagem foi e encontrou um escudeiro. E aí tinha um escudeiro que andava com um guerreiro. Ah, vamos ter que entrar na montanha. Beleza, cara. Tem uma galera que fica ali. Então eles começaram a andar com comitiva. Existia um grupo que ficava apoiando eles. Gastava dinheiro? Gastava. Uma grana alta. Mas tinha sempre quem tava vigiando as coisas, tinha sempre quem tava cuidando dos animais, tinha sempre quem tava cuidando de alimentação, montando acampamentos, Eles não faziam. Então dá pra fazer? Dá, cara. Só que você vai ter que usar elementos pra isso. Você tá criando mais coisa pra administrar, né? Se você tiver um combate lá, se os caras atacarem o acampamento no meio da noite agora tem um escudeiro também que vai lutar, agora vai ser um fator a mais. Você tem que fazer teste para caso, se você tiver um ataque à comitiva como um todo. Os caras vão fugir correndo, vai alguém atrás. Normalmente não existe maneira de você economizar isso daí. Dá para fazer, eu só tô falando é mais um complicador que você cria. Entendeu? É um complicador que você tem que ter ciência de que você tá criando. Você pode fazer o cálculo de que vale a pena. Como eu falei, desde que você monte a história de maneira equilibrada e que você tenha recurso. Naquela situação, era melhor você ter um escudeiro em um acampamento do que você ficar entrando nos negócios a pé porque você não tem um cavalo. Então você tem que julgar o quanto isso daí vai ser suficiente para sua aventura.
o quanto que você vai deixar de desenvolver certas coisas porque você tá com dó de deixar um bicho do lado de fora da caverna.